Shabbat Shalom. Que tenhamos um Shabbat abençoadíssimo, que nós possamos louvar ao nosso Adonai Echad, ao nosso único Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, de kavaná, de sinceridade de coração. É muito bom a gente estar sempre lembrando porque nós viemos hoje à noite a esta casa. Nós viemos a esta casa para buscarmos ao Senhor e louvarmos no dia dele, que é o Shabbat. Viemos aqui para adorar o Adonai Echad, o único Deus. Viemos aqui para lhe prestar culto, porque nós fazemos parte do seu povo Israel. Então é bom a gente, de vez em quando, estar lembrando e lendo essa reflexão sobre a salvação a este dia. É diferente a cada Shabbatot, segundo o propósito de Hashem para as nossas vidas. Não só para Beit Shalom, mas para todas as congregações na diáspora e lá em Israel. Amém e amém? Amém. Queremos chamar aquela que estará trazendo o crachá nesta noite, a nossa Laura Cristiane. Vamos estar intercedendo por ela. Como é que você está? Vamos orar. Eterno Elohim, eterno Deus, somos gratos porque Tu tens guardado a cada um de nós e nos guardaste durante toda a semana, em especial nesse dia que se foi. E aqui Tu nos trouxestes a nossa bênção lá para buscarmos, como eu disse ainda há pouco, a Tua face, a Tua presença e Te adorarmos em espírito e verdade. Agora fala conosco através deste crachá, em que o pregador desta noite estará aqui trazendo para que nós possamos estar aqui, Senhor, nos alimentando da Tua Elohim. Abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério. Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 9. Tivemos alguns dias atrás festividade de Purim, uma bênção, o Eterno falou em nosso meio. E eu estava meditando durante a semana passada sobre Purim e o quanto é importante que a nossa identidade ela não pode se perder, mesmo em meio às guerras, em meio ao tempo. É muito importante que a gente preserve a nossa identidade. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 9, versículo 22. Diz assim: como os dias em que os judeus tiveram temor dos seus inimigos, e o mês que lhe mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de folguedo, para que fizesse dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presente uns aos outros, dádivas e muitas dádivas aos povos. Eles, essa passagem é muito conhecida no nosso meio, pastor? Acabamos de sair dessa festa e algo me chamou a atenção durante o tempo que eu estava meditando. O Senhor foi falando no meu coração, no meu espírito, que eu fui ali. Só que eu perdi o papel, fiz tanta anotação que eu procurei, depois não achei o papel mais, eu tive que correr de novo. A palavra pur, vem no hebraico que significa sorte ou sorteio. Ramã, no capítulo 3, a Bíblia vai relatar uma história que ele vai criar ódio a um judeu chamado Mardoqueu. Após ele ser exaltado, ele cria ódio. Versículo 1 e 2 diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramadá,
o Agagita, e o exaltou, e pôs em seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Já nos é conhecido, aleluia, que Ramã é de uma descendência que era inimigo do povo de Deus. Ramã é descendente dos amalequitas. Ele vinha da descendência de Agag. Lá no livro de Êxodo 15, daqui a pouco eu vou dar um pulinho ali, Êxodo 15, deixa aberto aí. O que o rei de Agag, o rei dos amalequitas, fez ao povo de Israel? Por que eles se tornaram inimigos? Diz a palavra de Deus, versículo 2, 3 e 4, assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Adonai de Silvaú: eu me recordei do que fiz a Ameleque, o rei de Israel, como lhe pôs e se opôs no caminho quando subiu o meu povo do Egito. Vai, pois, agora e fere Ameleque, destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, meninos até o que mama, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Havilá até Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio da espada. E a gente vê ali quando Saul ele poupa o rei dos amalequitas para ficar com todos os despojos. E a ordem do Senhor é que ele viesse destruir, exterminar aquele povo. Porque o Senhor, ele já conhece lá na frente, né, igreja? Ele conhece o tempo futuro, ele conhece o passado e o presente. E assim não foi feito. Precisou Samuel chegar e reparar o erro que Saul havia feito. A Bíblia vai dizer então que aquele povo, o Senhor amaldiçoou os amalequitas e cria-se uma grande inimizade. E Ramã, que vem da linhagem deles, agora, depois de ter sido exaltado, foi ali, elevou o seu cargo, primeiro-ministro, homem de confiança do rei. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 3, versículo 6, que ele cria ódio, porque Mardoqueu não se inclinava diante dele. Havia uma ordem que ele deveria ser honrado, reverenciado, mas Mardoqueu fica firme, não se prostra diante dele. E o versículo 6 diz assim, 3:6: porém os seus olhos teve pouco em colocar as mãos em Mardoqueu, porque havia declarado o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia no reinado de Assuero. Então a gente percebe que ele cria ódio a uma pessoa, mas quando é declarado o povo que ele pertencia, esse ódio agora passa a ser triplicado. Ele agora não quer só matar Mardoqueu, mas toda uma nação, toda uma descendência. E o seu coração incita em fazer o quê? O mal, em destruir. E a Bíblia vai dizer que tudo isso por quê? Porque havia um passado. Às vezes a gente não percebe, mas a história, ela nos mostra que tudo aquilo que o Senhor ele faz é bom, mesmo a gente não entendendo. Quando Deus fala lá atrás, que diz, deu ordem para que se destruísse. A Bíblia também vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 17, que quando o povo sai do Egito, foi o mesmo povo também que se opôs. Após a contenda em Meribá das águas. Foi o mesmo povo que se levantou para tentar ferir Israel. Então já era uma rixa antiga. Tudo aquilo que você não resolve no passado pode vir à tona no futuro
alguém que tem estrutura, que tem um patamar elevado. Não pense você que o inimigo, o nosso arco inimigo da nossa alma, quando ele vem nos afrontar, ele manda qualquer soldadinho. Ele sabe a estrutura que cada um tem. E quando ele vem, muitas das vezes, irmão, dependendo do crente, vem um Ramã mesmo, vem um opressor para tentar destruir toda uma geração, uma herança. E foi o que aconteceu aqui. Quando foi declarado de quem Mardoqueu era, a ira aumentou, o ódio dobrou. E agora diz a Bíblia que ele não quer mais só matar Mardoqueu, ele quer matar toda uma nação por causa de um homem. É por isso que Rassatã levanta todos os dias. Não é só para ferir você e a mim, é porque há toda uma descendência após você que vai continuar fazendo aquilo que o Senhor já começou a realizar através da sua vida. Por isso que o inimigo, quando ele tenta destruir a família, uma comunidade, uma igreja, porque ele precisa exterminar, ele precisa tirar os seus opositores. E não foi diferente aqui. Ele vai e se levanta por saber agora de quem era que ele estaria lutando. Versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, do 10º do mês do ano do rei Assuero, se lançou a pur, isto é, sorte, perante Ramã, de dia em dia, até do 10º mês, que é o mês de Adar. Irmãos, nota que o adversário da nossa alma, ele é cauteloso. Ele tem agora uma adversidade, ele quer exterminar uma nação, um povo, mas ele não vai fazer de qualquer maneira. Então ele vai lançar sorte todos os dias, de janeiro a dezembro em nosso calendário, de Nissan a Adar, até o dia que caísse, qual era o dia determinado para exterminar toda uma nação. Percebe-se que ele não vai, eu quero destruir, vou chegar e vou fazer. Ele planeja durante quase um ano como ele vai fazer aquilo. Ele todos os dias, diz a palavra, dia após dia, mês a mês, ele jogava lá a sorte e dizia, será que é hoje? Não. Será que é amanhã? E todos os dias. Imagine isso num reino espiritual, a opressão que o povo de Rachem já sofria. Porque muitas das vezes a batalha, ela não se declara quando o seu inimigo já se declarou para você. Mas no mundo espiritual, você já tem um oponente e às vezes nem sabe. O reino espiritual já havia se levantado contra os judeus. Só estava esperando a ataque em a hora determinada. Mas Rachem é maravilhoso, porque diz a palavra que o guarda de Israel ele não dorme nem tosqueneja. Para esse tempo ele já tinha levantado um libertador, uma libertadora. E aí a gente começa a entender coisas que acontecem em nossa vida que não tem lógica. Como pode uma rainha numa colocação elevada, uma mulher que se destacava, recusar o banquete? Era Rachem o negócio. Como é que pode alguém dizer para o rei que não iria? Aleluia! Porque Rachem ele conhece o hoje, o amanhã e o depois. Ele sabia que o seu povo precisaria se levantar, porque o que estava para vir era forte. Então ele começa a selecionar os seus valentes no tempo, no kairos de Deus. Ele começa a fazer a separação de quem irá fazer o quê. E Radassa já estava nos planos de Rachem. Ela já nasce com um plano determinado para se levantar como intercessora de uma nação. Enquanto Rassatã estava usando Ramã para jogar sorte, pedrinhas, para tentar entender que dia e que hora, Rachem já tinha tudo projetado na sua eternidade, esperando o tempo e a hora de levantar o seu povo para guerrear. Às vezes a gente não entende por que pessoas perdem reinar, por que pessoas são levantadas, por que pessoas são destituídas, outras elevadas. Não sabemos. Mas tudo tem um tempo determinado por Rachem. Mardoqueu então faz com que ela venha saber do que está acontecendo. Ela vai dizendo, mas há 30 dias eu não sou chamada diante do rei, como é que eu vou poder ajudar vocês? Eu estou impossibilitada. Mesmo sendo rainha, eu não posso chegar diante do rei sem ser convidada, porque se ele não descer o cetro,
E aí uma das respostas mais lindas, quando ele diz no versículo 14 do capítulo 4: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se é para tal tempo que chegaste a este reino. Se você não fizer nada, Esther, o Eterno irá fazer. Mas você foi separada para esse tempo. Você pode fazer ou não, você pode realizar ou omitir. Qual é a nossa posição? Esther toma coragem e diz: então eu vou jejuar, jejum e pedir por mim. Se eu perecer, pereci. Mas se eu fui chamado para isso, eu vou me alistar para a guerra. E ela se coloca lá no lugar de intercessora. E todo o povo, em um só espírito, jejua por um só propósito. A Bíblia não fala se o povo estaria reunido num só propósito, aonde houver ali mesmo, ainda sendo na Torá, então Yeshua não tinha se manifestado, mas eu creio que aonde tiver uma igreja reunida, a presença do Eterno se faz presente. E vai acontecer isso, porque no silêncio o Eterno já estava trabalhando para livrar o seu povo. E há um dia marcado. A Bíblia diz que no 13º dia do mês de Adar, os judeus já tinham uma sentença de morte. Sentença essa irrevogável. Existem situações na nossa vida, queridos, que vão ser irrevogáveis aos nossos olhos, porque é necessário que aconteça. É uma das coisas que a gente mais tem dificuldade de aceitar. É o processo da guerra, que quando é bom soldado que se alista. Quando chega a convocação, né? Pai chora, mãe chora, mas ele precisa se apresentar. Não tem como ele correr daquela situação. E nós que estamos no exército de Hashem, não tem mais como correr dessa situação. Porque o povo malequita, ele já declarou guerra contra você, sua família e contra toda uma nação. Se eu e você não se levantarmos, o Senhor socorro haverá, mas a sua casa, a minha, vai perecer. Porque foi para isso que Ele nos chamou. A nossa identidade no meio da terra não pode se ofuscar. Quando os judeus ali se dobraram, se camuflaram no meio daquele povo, para não receber a sentença de morte, se prostrou. Nós vamos ver isso também no livro de Daniel, com os jovens que foram à Babilônia, Mesaque, Sadraque, Abednego, todo o povo que estava ali, e eles se mantendo firme, e o povo, se não adorar a estátua, vai ser lançado na fornalha de fogo. Irmãos, existem pessoas que vão resistir. E a Bíblia vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, que chega o dia, e não há como revogar aquela sentença. Mas o rei Assuero, no capítulo 8, ele concede a Mardoqueu que defenda o seu povo, sua casa. Após Amã ter sido desmascarado, enforcado na forca, a qual havia preparado para Mardoqueu, há um edito dizendo que aquele povo deveria sair no dia 13 do 13º dia e defender toda a sua casa. Nós vamos perceber que Hashem, assim como Satanás ele trabalha, né? Ele tem todo o detalhe. Hashem supre tudo isso, porque conhecedor do coração é Ele, dos corações é Ele. E quando ele levanta dentro desse templo Mardoqueu e dá o anel de honra e sela, e sai pelas províncias anunciando que o povo ficasse firme e contra-atacasse aqueles que viessem contra eles. Nesse momento, a Bíblia diz, querido, que o povo já estava apavorado, porque Amã já tinha sido morto. O temor cai sobre toda uma nação. Se é outro, já que caiu o povo recuou, então nós vamos desistir. Mas interessante, com Hashem não é assim. Nós vamos ficar firmes. Tu não deu uma data? Então nessa data eu estarei lá apresentando. Você não deu um dia? Aleluia. Nesse dia eu estarei lá de pronto.
manto, com espada, com escudo, com todas as armas, porque agora quem não vai recuar somos nós. O espanto já havia caído, mas a colocação do povo é avançar, porque se eles deixam passar esses amalequitas, esse povo, lá na frente a geração iria sofrer, porque eles iam ver ali, agora que Assuero desfez toda a casa, vamos ficar quietinho, mas uma geração futura iria acender aquela ira e com certeza o povo dos judeus iriam perecer. Não, você deu data, agora nós vamos para a guerra. É por isso que a gente costuma dizer, eu falei, minha irmã fala muito, se você não tem as ferramentas, não entra na guerra. Mas se você está com as ferramentas certas e a ordem vem de Hashem, não recua. Se entrar, não volta, porque se você começar a bater no seu inimigo e voltar, apanha mais, pastor. Ou então tu nem entra. Se a casa está sitiada e você não foi chamado, nem entra, nem começa a tirar ele. Porque quando ele volta 3 vezes pior. Diz o ditado lá, os nordestinos, que se você matar a cabeça, tem que tirar a cobra, tu tem que tirar a cabeça. Porque senão, é um ditado. Ela pode voltar. Isso significa exterminar pela raiz. Se você começar, você precisa terminar, irmãos. Porque o inimigo da sua alma e a minha, ele não brinca. Pode haver paz até dentro do teu reinado, mas os seus filhos, os seus netos que vão continuar, os amalequitas vão entender e saberão. Aquela ali foi daquele tempo, qual eu ia tentar destruir aquele lugar. Ele se levantou, ela se levantou como intercessora. Já que ela não está mais aqui, eu vou diante daqueles que ainda estão de pé. Então, se eu e você recuar, a sorte pode alcançar o teu filho. Então, somos nós que temos que contra-atacar. Em vez de ele lançar pedra para nós, somos nós que vamos lançar por cima, porque a mão do Eterno está sobre a tua igreja. Se nós tão atentamente nos posicionarmos, aquilo que nos foi dado para fazer. Esteja no combate de qualquer forma, mas Toqueu não sai como um recruta sem instrução. Assim como o inferno se organiza, o povo de Deus também se prepara. Chega ao 13º dia. O primeiro dia, 500 mil, só na fortaleza de Suzã, só naquela província, fora ao redor. O povo poderia agora descansar, vencemos a guerra, vamos descansar. Versículo 9, capítulo 9, versículo 17. Sucedeu isto, que no dia 13 do mês de Adar, repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram naquele dia banquete de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram naquele dia grande banquete de alegria. O povo que estava em Suzã não abaixou a guarda. No 13º dia, matam 500. Não tinha nada marcado para o 14º, mas eles entenderam que havia ainda inimigo na terra. E por prudência, o que eles fazem? Nós não vamos sentar para comer e beber enquanto todos não estiverem exterminados. Eu vou dizer de novo para você poder entender. Nós não vamos comer e beber enquanto todos os nossos inimigos não estiverem exterminados. Mas já passamos a espada, já morreu todo mundo. Ainda se ouve ruídos de guerra. E amanhã, no 14º, nós vamos de novo. Porque tem que acabar com os restícios. Tem que acabar com o que ficou. Tem que tirar tudo. E diz a Bíblia que 300 mil homens caem no 14º dia. Então, só no 15º que o povo festeja. Querido, nós temos que ter certeza que aquilo que começamos a fazer, nós temos que. Porque senão aquilo se levanta e vem com muito mais força.
E aí, no meio do caminho, você pode ficar se pego distraidamente. Não foi assim com o grande guerreiro Davi? A Bíblia diz que na sua velhice, sentado lá na tenda, descansando, os inimigos viram um tempo oportuno para o atacar, porque já estava velho, cansado da guerra. Mas apesar ele veio e diz: a lâmpada de Israel não pode se apagar, e pula diante dos seus adversários, porque o adversário da nossa alma espera o tempo oportuno. A nossa identidade não pode ser perdida. Começamos uma guerra, termina ela. Ou então você nem começa. Se você não for terminar a igreja, não comece. Mas se você se levantar na força do Senhor, você precisa exterminar todos os seus adversários. Trazendo isso para a nossa vida no dia a dia, o mundo espiritual. A gente fala no outro dia, eu estava conversando, já tem um tempo com algumas pessoas. As pessoas acham que lá se batizar, descer as águas, pronto, já volta preparado para encarar um batalhão. Aí já sai por aí, no mês de igreja, bota o azeite na bolsa, sai por aí profetizando, entrando dentro das casas. Se você não vai terminar, então nem comece. Porque o mesmo inimigo que vai sair, porque o nome de Jesus tem poder, é aquele que vai esperar o tempo oportuno desse soldado cansado, ferido, parar e vai contra-atacar. E quantos soldados você e eu conhecemos que começou muito bem e que parou? Começou a exterminar a casa de Ramã, mas parou no meio do processo, deixou vestígios de amalequitas, e quando ele cansou, quantos obreiros, quantos homens e mulheres de Deus, que quando ele se levanta, ele levanta a pena. Ah, vamos orar. Não é para orar, a gente ora. Mas às vezes é melhor você estar em oração intercedendo do que você sair às fortalezas de Suzano, anunciar algo que você ainda não pode. Porque o inimigo da nossa alma é incansável. Vê se passa-se tempo, a história vai se repetir. Até os dias de hoje, ainda há resquício disso. E se eu e você não nos posicionar, como fez Esther, como fez Mardoqueu, como as leis estão chegando, estão apertando, o opressor está aí, irmão. Nós estamos dentro desse tempo. E qual é a ferramenta que ele usa? A primeira é o medo. Uma nação medrosa é uma nação perdida. Uma nação que demonstra fragilidade é uma nação vencida. Se nós que estamos agora demonstrar que estamos com medo de andar com aqueles que estão em cavalo, quando vier as enchentes de Jordão, a gente vai pular fora. Nós não temos mais para onde ir. Nós começamos e vamos precisar ir até o fim. Porque Hashem já te escolheu dentro de um tempo, já sabia e conhecia a tua identidade e quem você e eu éramos, para esse tempo se colocar de pé como intercessor da sua casa, da sua nação. Estava ouvindo a pastora Camila falando: Senhor, repreende-se a violência, os assaltos. Esses dias me mandaram um vídeo de uma irmã, se não me falha a memória, de São Paulo, esqueci o nome da missionária. Ela sai todos os dias, ela botou um martelo na mão, o pessoal parece que ela está indo consertar as casas, fazendo alguma coisa. Ela bota o azeite na sola do sapato dela, pastor, e fala todos os dias: eu sou o martelo de Deus nessa rua. A partir de hoje, Satanás vai sair desse lugar, não vai mais roubar nenhuma casa. Ela falou que era tanto assalto, que o povo já estava recuando, botando casa à venda. Ela começou a fazer esse propósito sozinha, todos os dias no quarteirão. Acabou o assalto. A gente olha para ela e fala assim: cara, como é que essa mulher sai desse jeito? Ela falou: irmão, eu não posso sair por aí ungindo as paredes de todo mundo. Então eu boto o azeite no sapato e vou andando pela calçada e vou determinando: Satanás está aqui, tu não sai não. Espírito da violência, do medo, espírito do assalto. Irmãos, são esses valentes que Deus te chamou para ser última hora.
tempo, não temos mais para onde correr. Está surreal. O negócio está. Eu nem gosto mais de ver jornal, mas o pastor gosta, mas é cada coisa. De vez em quando tem que, né, pastor? Se você não se levantar e proclamar sobre a sua região, sobre a sua casa, irmão, eles estão entrando dentro das casas. Estão abrindo, estão passando num espaço assim na grade. Não me pergunta como, mas Satanás faz isso, tá? Satanás encolhe, inverno, faz ou não faz, pastor? Faz diminuir, os caras passam. Pastor, o cara passou nessa largura, não me pergunta como. Por isso são chamados de rato. De rápido. Como é que eu fiquei boa quando vi? Dentro de casa. Se nós nos calarmos, amado, socorro haverá, mas a sua casa, a minha, pode perecer. E como é que eu vou para essa guerra, pastor? Ungindo, orando, proclamando, levantando clamor dentro da sua casa, unge seu portão, guerreando nas ferramentas, usando a palavra, porque tudo isso são amalequitas do mundo espiritual, tentando destruir toda uma descendência que o Eterno levantou para esse tempo. Nós precisamos dessa identidade. Será que o mundo ainda nos vê com essa identidade? Porque o mundo aí fora, irmão, não tem mais conseguido diferenciar. Muitos judeus se prostraram porque tinham medo. A gente até entende o medo. Mas se mais do que um homem não se levantasse e fizesse diferente, aquele povo ia perecer. Nas festas, eu tenho certeza que Mardoqueu era separado. As pessoas não tinham como referência. Hoje você sai por aí, você mais não sabe quem é referência, não tem mais identidade. Porque uma hora está todo mundo aqui, toda hora está todo mundo lá. Rassatã sabe. Por que Ramã sabe? Ele não estava naquele tempo lá no Egito, mas as histórias dos seus antepassados. Oh, os judeus, esse israelita não vale nada. É um povo que quando você tiver oportunidade, ele nasceu ouvindo aquilo. Quando tiver oportunidade, extermina esse povo, destrói. Assim como os nossos filhos, que nós ensinamos o caminho, andando, deitando, levantando, preparando eles para esse tempo, quando as ameaças chegarem, eles não correrem para dentro do banheiro se trancar, mas se lembrar que socorro haverá, que o Hashem foi o mesmo hoje, ontem, eternamente, não mudou, que ele há de se levantar para salvar o seu povo. Não perca a sua identidade na guerra. A Bíblia tem no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem como. Ou nós somos amigos do mundo, ou nós somos amigos de Deus. Mardoqueu escolheu um lado. Esther balançou, mas se posicionou. Então que nesta noite nós possamos também nos preparar para esse posicionamento. Que a nossa identidade não venha a ser perdida em meio a ameaças e rumores de guerra que se ouvem, mas que venhamos nos colocar em jejum e oração, porque toda a palavra de Esther você vai ver posicionamento. Deus não quer que você saia por aí quebrando nada disso. É se posicionar. E aí Ele vai dar as ordens do que eu e você precisamos fazer para que haja livramento. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Abaixa a onda. Agora, a palavra bem adequada para os dias de hoje. Aliás, quando se fala que você resistir à guerra espiritual, é adequada a todos os dias. Não é verdade? E nós vivemos essa guerra todos os dias. E vai que Shalom.
Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshidei Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom.